134. Quem está aí, manda um oi para nós aí conectado, para a gente saber quem está, para receber um grande abraço. Lição de número 134. O título é Nutrição Espiritual. Veja bem que a nutrição é espiritual que ele vai falar. Paulo, em carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 9, ele nos diz assim: bom é o coração. Bom é que o coração se fortifique com graça e não com manjares, de que nada aproveitam aos que a eles se entregaram. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes, qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. O alimento do coração pode ser efetivo da vida eterna. Há de se basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam aos caprichos nocivos. Quanto o gastrônomo anseia pelos práticos exóticos. Entretanto, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais, as sensações empolgantes da zona fenomênica se tornam inúteis ao espírito, quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Inúmeros aprendizes guardam a experiência religiosa que lhe diz respeito, por questão puramente intelectual. Imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma, para fixar-se em definitivo, reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. É uma bonita essa lição. Nutrição espiritual. Ele fala que bom, olha Paulo dizendo, bom é o coração se fortificar com graça e não com manjares, para que de nada aproveitam aos que a ele se entregam. Então quem se nutre de manjar não fica forte, não cresce, não se desenvolve. Agora quem se fortifica de graça, aí cresce, desenvolve e fica forte. Vamos entender o que Paulo queria dizer nesse sentido. Há vícios de nutrição da alma, tanto quanto existem na alimentação do corpo. Então hoje nós sabemos que existem vícios na alimentação do nosso corpo, já está tabelado que alguns são verdadeiros, até proibidos o uso, né? Porque eles destroem. Outros são liberados, mas sabemos que fazem mal também, porque o órgão que deveria fiscalizar esses alimentos não funcionam, é a vigilância sanitária. Então a gente sabe que muita coisa é liberado, se nós consumirmos, estamos nos matando, são verdadeiros venenos. E existem aqueles alimentos que acabam nos viciando, são liberados e provocam vícios porque destroem o nosso corpo. Mas isso nós entendemos, vemos, observamos no corpo físico. E Emmanuel está dizendo que existe isso também na alma. Agora ele continua: muitas pessoas trocam a água pura pelas bebidas excitantes no corpo físico.
qual ocorre a muita gente que prefere lidar com a ilusão perniciosa em se tratando dos problemas espirituais. Então ele está comparando aqui, ó. Quando eu troco uma água pura por uma bebida excitante, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu posso levar essa ideia para o mundo espiritual e comparar com a minha própria alma, né? Com a nossa alma. É quando a gente faz estamos com determinados problemas espirituais, percebemos isso, e aí vamos e trocamos isso por uma ilusão perniciosa. Por exemplo, podemos dizer aqui, vamos supor que eu esteja passando por uma determinada situação. Vamos citar um exemplo de uma situação espiritual aqui. Vamos supor que eu estivesse sentindo medo ao dormir. Quando eu vou dormir, eu começo a ser atacado por uma sensação de medo. E muitas vezes eu, ao invés de buscar o motivo desse medo, por que estou com medo, como fazer para me libertar do medo, o que significa esse medo, eu vou e busco um calmante, tomo calmante e durmo. Então eu busquei uma ilusão. E por que perniciosa? Porque o calmante vicia e provoca efeitos colaterais, porque um dia você pode não ter o calmante e estar viciado no corpo e não conseguir dormir. Segundo, porque ele não te ajuda em absolutamente nada. Você vai tomar isso aí o resto da vida, porque a causa do medo você não vai tratar, você não se percebe, você não vai em busca de entender, você não se cura, você só cria uma dependência, que é uma ilusão. Como o medo é uma emoção, vem um pensamento, eu posso te dizer com toda segurança que depois de morrer você vai continuar sentindo ele no mundo espiritual, porque não tem nada a ver com a parte física. É um medo, é um pensamento, gera uma emoção, e isso é perfeitamente espiritual. Pode levar, depois que seu corpo tombar na morte física, você vai continuar sentindo a mesma coisa do outro lado. Só tem uma diferença: lá não tem tranquilizante, não tem calmante, não tem remédio algum. Então você vai ter que enfrentar isso. Aonde é que o espírito enfrenta essa realidade? Aí é que entra a coisa aqui. Nos umbrais. Umbral não é uma coisa horrível, ruim, nem punição. Umbral é onde é o local onde o espírito que recém desencarna fica temporariamente fazendo alguns trabalhos consigo mesmo que ele deveria ter feito na Terra. E é por isso que a gente pode dizer assim: Chico Xavier passou pelo umbral, passou talvez 1 minuto, porque ele trabalhou o que deveria ser trabalhado na Terra enquanto estava vivo. Então quando desencarna não tem o que trabalhar. Mas normalmente nós passamos uma vida empurrando com a barriga os problemas espirituais, o nosso entendimento, os nossos estudos, a gente vai deixando para lá. E quando desencarna, encontra com eles. Como é que eu posso ter uma vida equilibrada, uma vida em paz, se eu não tive nem enquanto estava encarnado? E o que eu busquei para conseguir sobreviver neste mundo? Subterfúgios. Do outro lado, não tem mais o subterfúgio, o jeitinho nosso que a gente dá, e você vai encontrar sua natureza pura. E aí você vai ter que trabalhar. Então os espíritos que têm muita coisa para lidar com ela, fala que lá é um inferno, é horrível, é isso, é aquilo. Mas se você entrevistar, por exemplo, Chico Xavier, pessoas que trabalharam aquilo que era espiritualmente nela, vão falar muito bem do umbral. Não tenho nada para falar.
eu não tinha nada a ser trabalhado. Eu trabalhei pouco tempo no umbral, eu fiquei muito pouco tempo no umbral, logo já fui socorrido. Agora, muitas pessoas que passam muito tempo no umbral é porque fugiram durante a vida física dela do mundo espiritual, de pensar nessas coisas espirituais, de trabalhar a reforma íntima. Então, quando desencarna, esses espíritos vão impregnados para o mundo espiritual desse materialismo que ele viveu na Terra. E aí ele tem que desfazer essas construções, essas ilusões criadas. E essas desconstruções é que provocam sofrimento, e não dor, porque não é possível ter dor, mas esse sofrimento nós sabemos que são os apegos que nós temos às circunstâncias. Tá bom? Então nós temos que entender isso. Não existe o umbral. Eu já vi muita gente falando isso, né? Os espíritas trocaram de nome, inferno para umbral. Não trocamos não, inferno não existe, umbral não é inferno. Umbral não é inferno, umbral não é punição. Nós não vamos no umbral para ser punido, porque se isso acontece, então Deus pune. Nós vamos no umbral para trabalhar o que nós deveríamos ter trabalhado na última reencarnação. E como nós não fazemos isso, fazemos depois que desencarnarmos. E por que nós sofremos quando não trabalhamos na última reencarnação? Olha, é bem entender. Você, antes de reencarnar, estava no mundo espiritual, estava sofrendo, e por isso pediu uma chance, porque para que, reencarnando na Terra, você fosse trabalhar uma série de questões em você. E na espiritualidade não dava para você fazer isso. Foi te dada a chance, você reencarnou, mas você não trabalhou. Então, quando você volta para o mundo espiritual, você volta para onde você estava antes de reencarnar. E aí, alguém está te punindo? Óbvio que não. Você já estava sofrendo antes. Deram uma chance, reencarnou, não trabalhou, perdeu tempo, iludido na Terra, morreu, voltou para onde você estava. E onde você estava era onde você já sofria. Compreendeu? Então, é importante nós entendermos que o umbral não é um lugar punitivo. É um lugar onde o espírito desconstrói o materialismo, desapega dos vícios, trabalha a reforma íntima que ele deveria fazer quando estava encarnado. É mais fácil trabalhar na carne, na vida física, sem dúvida, vocês vão falar, porque existem coisas que não tem como se trabalhar na vida espiritual. Por exemplo, ciúme, inveja. Como você vai trabalhar? Você tem ciúme de quem na espiritualidade? Você tem inveja do que na espiritualidade? Que espírito que tem carrão, casa bonita, joia, dinheiro, poder, lá todo mundo está sofrendo pior que você. Então não tem como trabalhar ciúme, inveja, maledicência. Como que você vai falar mal do outro espírito? Você nem conhece ninguém, uma multidão de gente. Ganância, não tem como você trabalhar ganância no mundo espiritual, porque umbral, nada é teu. Ninguém tem uma propriedade que o outro quer. Ninguém não tem emprego para um crescer e ser melhor que o outro. Não tem dinheiro. Não tem bebidas alcoólicas, não tem droga. Pensa, como é possível trabalhar isso na espiritualidade? Não tem. Então, na espiritualidade você toma uma consciência da necessidade de trabalhar em você. Sofre um pouco as consequências de não ter trabalhado. Pronto, entendeu isso? Aí vem o convite para você retornar à Terra, ou você já implora para receber esse convite e retornar à Terra, porque você precisa trabalhar isso. Você percebeu que você é muito ganancioso, então agora você sofreu com a sua ganância do outro lado e pede para vir na Terra para trabalhar a ganância. Você era muito ciumento, muito invejoso,
percebeu isso no mundo espiritual e vem na Terra para se libertar da inveja, do ciúme, e assim tudo que a gente imaginar, tá? Tudo. Eu falo que é uma lei misericordiosa para nós. Ninguém está nos obrigando, nos aprisionando, nos culpando, nos julgando, nos submetendo a poder algum. É nós mesmos que pedimos para vir. A reencarnação, para nós, é uma bênção. É uma bênção. Há muitas coisas que não dá para ser trabalhada na espiritualidade. Bom, continuando. O alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, no mundo espiritual, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. Ou seja, não tem como você alimentar o coração, fortalecer seu coração. O coração que ele está dizendo assim, bons sentimentos, para que ele seja verdadeiro, você vai ter que basear, você experimentar nas realidades simples do caminho evolutivo. Então você não precisa ter uma missão de salvar a humanidade, o planeta, de um dom poderoso. Não precisa de nada disso, porque você pode alimentar o seu coração com o bem no caminho simples, nas coisas simples da vida, sendo uma vida simples. Olha bem, você pode experimentar baseando-se nas realidades simples. É um amigo que precisa de uma palavra, de um socorro. Você precisa nunca esquecer que você é um pobre coitado que precisa muito cuidar de si mesmo. Então você precisa de um bom livro para ler, você precisa de uma boa reflexão, de uma boa oração, de uma boa disciplina, de uma excelente reforma íntima, né? Porque nada adianta eu cuidar da vida dos outros e não cuidar da minha. Então eu tenho que cuidar muito na minha. Eu tenho uma missão. Todos nós temos essa missão. Eu tenho que sair deste mundo bem melhor do que quando cheguei. Quando eu partir deste mundo, eu tenho que estar mais próximo de Deus do que quando eu cheguei, acreditando mais dele, duvidando menos, me entregando mais, amando mais. Essa é a missão que todos nós temos. Uns têm uma missões mais difíceis, mais pesada, que além de cuidar dele, tem que cuidar dos outros. E aí, quanto mais outros eles cuidam, a missão dele aumenta mais. E mais problema, mais complicações e tudo mais. Tá bom? Ele diz assim, continuando agora, é imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos. Então, vamos fortificar-nos com os valores iluminativos. Como? Estudando. Estudar. Conhecimento vai nos fazer entender as regras, o jogo, os nossos deveres, nossas obrigações iluminativos. É imprescindível que sejamos fortificados com os valores iluminativos, valores morais iluminativos, valores verdadeiros, éticos iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede do exterior. Isso é comum. Enquanto você consegue ler às vezes 1, 2, 3 capítulos de um bom livro que te ilumina, que te ensina, que te provoca reflexão, que você vai fazer isso no final da noite, aí no outro dia até a noite, a quantidade de fantasia deslumbrante que procede do exterior, que vai atingir você, propaganda, notícia ruim, problemas da sua vida, circunstâncias da tua vida, convívio,
familiar, saúde. Tem tanta coisa. Até você ler mais 3 capítulos à noite, sem dúvida, não é equilibrado isso. Não é mesmo, tá? É raro os que têm uma disciplina muito séria sobre isso. Então, ele diz assim, é imprescindível, quer dizer, não deixe aconteça o que acontecer, continua lendo seu livro, mesmo que seja um capítulo por dia, leia um capítulo por dia. Ilumina-se. Não tem aonde você buscar informações iluminativas, informações que nos esclarecem sobre o mundo espiritual, senão nas religiões. Só as religiões fazem isso. Não há mais nada que faça isso. Então, buscar conhecimentos iluminativos, valores iluminativos. Primeiro, um deles é o conhecimento, nós estamos falando, é buscar livros pertinentes à religião que você se simpatiza com ela. Muitas vezes a internet é muito perigoso, porque eu não sei de quem é aquela pessoa que está falando, se ela é uma pessoa de boa índole, se ela quer ganhar apenas uns likes, se ela é só sensacionalista, se ela se preocupa com a verdade e as consequências, né? E isso aí não precisa ser na área da religião, não. Eu estava vendo um vídeo que o professor mostra 4 experiência de física na sala de aula. 4 experiências. Só que ele não fala nada. Aquilo ali, toca a musiquinha e ele faz as 4. Uma delas é falsa. E as 3 eram reais, verdadeiras. Como as 4 são difíceis de ser visto, você vai naquela boa fé. Primeira é verdadeira, segunda é verdadeira, a terceira é falsa e a quarta é verdadeira. E aí o que acontece? Quando percebi que era falsa, vamos lá nos comentários, já tinha gente que tinha percebido e viu? Por isso que é ruim, né? Ele fez isso para ganhar like, para que alguém comentasse ali, é falso. Então, quanta gente comentasse lá, é o engajamento, né, do vídeo dele. Pois é. Isso que acreditava que era verdadeiro ia fazer em casa. Ele pensou nisso, nas consequências? Não, porque não importa pra gente ensinar errado. O que importa pra gente é o like. Então temos que tomar muito cuidado, né, com aqueles sensacionalismos, aqueles exageros. Tem também um canal de uma das cientistas que elas mostram ali que as pessoas têm a cara de pau de ficar falando das inovações que estão tendo agora, que é bom para a saúde, e fala assim, ó, porque tem pesquisa tal, vai aparecer na pesquisa, todas essas pesquisas. Aí ela para o vídeo e fala, ó, pesquisei essa, né? Tava falando para os jovens, esse aqui é para senhora de idade, esse aqui é para bebê, e esse aqui não é nem para ser humano. Porque passa tão rápido, a gente não dá tempo de ler, é tão pequeno na tela. Mas nos dá uma coisa de garantia. Olha aí as pesquisas mostrando a favor do que ele está falando. Tudo é mentira, entendeu? É tudo ilusão, ganhando like. E ela fala que pior que esse site aí, tem milhões de pessoas seguindo. Ela que teve a capacidade, a curiosidade de congelar a tela na hora que ele mostrou a pesquisa, pegar ali e ir lá pesquisar se aquilo referencia. Foi o 4. E a quarta não falava nem do assunto que o rapaz estava tratando. É uma enganação total, literalmente. Então temos que tomar muito cuidado, tá? Então é melhor ficar ainda em locais garantidos. Eu sou evangélico, procura os pastores que são reconhecidos, busca a literatura dele. Eu sou católico, busca a literatura da igreja, não fica saltando só, é perigoso. Continuando, mas é imprescindível que você fique fortificado com os valores iluminativos. Começou a enfraquecer muito, sentir que você já não está mais conseguindo perdoar como perdoava antes, relevar, deixar de lado como deixava antes, está se magoando muito fácil, irritando muito fácil, está se sentindo mais fraco espiritualmente,
olhe, você falhou numa primeira regra: buscar valores iluminativos. Então corre rápido, e fé é como um carvão. Tá fervendo o carvão, tá ali, ó, na brasa. Tira o carvão, põe de lado, ele apaga, esfria e acabou. Fé é a mesma coisa. Mantenha ela acesa, sua chama. E diz assim: e porque os deslumbramentos, as fantasias exteriores vêm de avalanche nesse mundo. Hoje você pegar do trajeto da sua casa até o seu trabalho, quantidade de outdoor, a estética, a beleza, vende de tudo que você imaginar ali. Então você é atacado pelo sentido visual, auditivo, músicas absurdas, auditivo, mensagens que nos bombardeiam o inconsciente. Enfim, se você não se fortificar, você é levado por uma avalanche sentimentos, pensamentos anticristãos. E justamente, continuando, e justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Agora, nós estamos falando isso para todos nós, mas se você adentrou para um caminho onde você vai se dedicar mais à espiritualidade sua, aí você vai ter que redobrar mais. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Ele está falando, aí é mais do que antes. Nós estávamos falando aqui antes de começar na reforma íntima, que a cada dia que passa, nós estamos vendo que está surgindo poucos pontos de luzes. Eu não sei se vocês que assistem aí o canal também podem refletir junto comigo, que hoje, quando você olha um ponto de luz, um local de caridade, um local de socorro espiritual, você vai lá, você vai ver as pessoas que normalmente estão naqueles locais, nesses pontos, já passaram de 40 anos. Logo, logo, vão morrer. E os jovens que vão substituir? Não tem. Os jovens não se interessam por nada mais, nenhum assunto espiritual, essas coisas, religião. Eles não querem mais saber. Quando você vê isso, você faz mais ou menos uns cálculos e vai perceber que logo, logo, esses pontos vão apagar. Não vai haver substitutos. E então vai acontecer uma coisa muito interessante. A dor vai aumentar. O desespero vai aumentar. É isso? Aí, os jovens que se interessam mais pelo dinheiro, é o capitalismo no nosso mundo. O que eles vão fazer? Vai aproveitar a dor, o sofrimento da humanidade e vão vender ilusão. Vão vender cura, vão vender libertação, vão levar um monte de coisa que você vai ver. Vão surgir milhares e milhares de religiões, prometendo mais e mais e faturando muito mais no sofrimento da humanidade. Vai até surgir igrejas espiritualistas, ganhando dinheiro. Então não é uma previsão pessimista, não. É um chute meu, né? É que basta a gente fazer uma análise, nós estávamos comentando. Há um tempo atrás, você achava um benzedor em cada bairro. No mínimo, um. Mas tem bairro que tinha mais. Hoje você quase não os vê. O que aconteceu com eles? Morreram. E quem substituiu? Ninguém. E eles atendiam o povo de graça, de graça. Estão entendendo o que eu estou falando? Então, cada vez mais, nós estamos vendo que poucos estão se interessando pelos assuntos espirituais. Muito pouco. E aí, como vai ser o futuro? O futuro vai existir muito pilantra, picareta, falando em nome de Jesus, de Buda, de Zoroastro, de Confúcio, de Krishna,
E aí vai indo. E a internet favorece esse tipo de coisa. E os poucos, tá? Continuando, tá? E os poucos que ficarem firmes nos seus postos de luz vão ser sobrecarregados. Vão ser sobrecarregados, literalmente. Então, e justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Aí, se você for caminhar para a estrada religiosa, reforma íntima é imprescindível, rápido, urgente. Quanto mais você trabalhar suas imperfeições aqui na Terra, enquanto você estiver encarnado, menos tempo você precisa no umbral. Eu talvez nem precise dele, se trabalhar todo. Passa lá só para dar um tchau para todo mundo. Agora, quanto menos você trabalhar sua reforma íntima, mais você vai precisar de lá. O crente, de maneira geral, está sempre sequioso de situações que lhe atendam os caprichos nocivos. A gente percebe que muitos de nós queremos, através da religião, do relacionamento espiritual nosso com Deus, que nós queremos cada vez mais buscar caprichos nocivos, os caprichos que não nos fazem bem. Por que nós somos assim? Porque nós primeiro não nos amamos. Primeira coisa, nós não nos amamos. Se eu me amasse, eu ia querer o meu bem. Mas a primeira coisa que eu ia buscar era entender se o que eu quero me faz bem. Olha só, é diferente. Amor próprio é quando eu quero o meu bem e não quando eu quero que atendam o meu desejo. Uma pessoa que usa droga, o desejo dela é que ela tenha droga à vontade, mas lhe faz bem? Não. Mas se o drogado for uma pessoa que se ama, ela não quer mais usar a droga, porque lhe faz mal. Compreenderam a diferença? Então, nós estamos presos nos nossos caprichos por falta de amor próprio. Estamos presos. Como nós não nos amamos, queremos apenas nos abastecer daquilo que achamos de imediata necessidade nossa, e que muitas vezes é a nossa queda. Ele fala assim, capricho nocivo, quanto o gastrônomo, né, que faz comida, especialista, anseia pelos pratos exóticos. Olha, ele está comparando nós assim, ó, um gastrônomo que estudou, especialista em alimento, química alimentar. Esse cara, o que ele faz? Ele fica fazendo enfeites na comida, fazem de tudo, coisa mais... A maioria da comida desses gastrônomos, tudo é químico. Você come um tipo de uma coisa congelada, morde, sente a textura de uma... Porque o grande desafio é esse, né? Os que ganham prêmios, né? Então eu sinto a textura de uma fruta, o gosto da fruta, mas não é a fruta. É aí que eles ganham. O gastrônomo que mais está batendo, vai ganhar o prêmio agora, é aquele que vai fazer um produto que você vai comer, vai ter a textura exata da carne, o sabor da carne, a cor da carne, mas não é carne. É o maior prêmio que eles estão buscando agora. Vai ser já praticamente já está, né? Então você vê que é a ilusão pelos sentidos. Então ele está falando assim, ó, o gastrônomo anseia pelos práticos exóticos, como a gente anseia por coisas que a gente quer nessa vida exóticas. Entretanto, ele diz, da mesma sorte que os prazeres da mesa em nada aproveitam nas atividades essenciais. Atividades essenciais é o que? Substância, não alimenta, não nutre seu corpo. Você comer uma coisa que parece carne, que tem gosto de carne, mas que não é carne, não tem proteína. Por exemplo, se é por isso que você come a carne, tá? Aqueles que comem a carne
Se eu comer substâncias que parecem, mas não tem as propriedades daquilo que deveria ter. Então, não aproveitam nas atividades essenciais, que é vida. As sensações empolgantes da zona fenomênica, dos fenômenos, se tornam inúteis ao espírito. Estamos muito buscando milagre, fenômeno, uma porção de coisas. Ele fala que isso não serve para nada. E as pessoas se aglomeram. Se começar a aparecer uma pessoa hoje no nosso bairro, começar a fazer um monte de fenômenos, curas, mas é uma multidão que ficam ali e fazem aquela fila para ser atendida. Aí a pergunta é: você está aprendendo o quê? Quando você for curado aqui e sair daqui, vai adoecer de outra coisa. E quando você voltar aqui, ele não está mais aí. Ele já foi para outro estado. E você vai continuar adoecendo, porque você não aprendeu. Então você não se libertou. Jesus veio pessoalmente ao mundo, e a presença e os ensinamentos dele não adiantou, porque nós fixamos ele e não o que ele nos ensinou. Nós entramos na idolatria do ser e esquecemos de transferir, de aprender os ensinamentos dele. Passou-se mais de 2000 anos e somos totalmente dependentes dele. A ideia do Cristo é: sede perfeito, o teu Pai é perfeito. Não entendemos isso. Resplandeça a vossa luz diante dos homens. Nunca enxergamos uma luz em nós mesmos. Se a sua fé é do tamanho de um grão de mostarda, diga a este monte que vai daqui para colar, e nada vos será impossível. Também nunca entendemos isso. Tiramos tudo isso e continuamos mendigando, pedindo a ele cura, milagres, acontecimentos. E ele continua nos dizendo: eu fui até aí, te falei. Entenda o que eu te falei, estude o que eu te falei. Então, fenomenologia não adianta. Quando este não possui recursos interiores suficientes para compreender as finalidades. Então, o povo aglomera, mas não tem o conhecimento, não tem recursos interiores, não tem nem um pensamento, um raciocínio capaz de compreender os ensinamentos do Cristo. Nós temos dificuldade até mesmo de identificar uma palavra verdadeira da falsa. Vocês podem achar assim: a cera, pode observar. A internet mostra esse fenômeno. A internet prova para o ser humano que a humanidade tem mais interesses em coisas fúteis, mentirosas, sem sentidos, ilusórios, fantasiosos, do que em coisas sérias e verdadeiras. A própria internet nos mostra isso. Inúmeros aprendizes, continuando, guardam a experiência religiosa. A gente guarda as experiências que teve. Quem um dia teve uma experiência religiosa, um palpite, viu algo, sentiu algo, percebeu, aguarda, que lhe diz respeito, por questão puramente intelectual. Puramente intelectual, ele quer dizer assim, porque nós somos inteligentes e por vaidade. Aí o que eu faço? Eu pego aquela experiência que eu tive e conto para todo mundo. Observou? Quando eu tenho uma experiência espiritual, eu fico sedento para contar para todo mundo, não importa quem esteja. Se a pessoa é capaz de absorver o que eu vou falar,
A gente parece até louco, né? Porque você conta para uma pessoa que não sabe nada sobre ele, fala, coitado dessa pessoa. Você viu como que ela está deslumbrada e ela conta como por ego, por vaidade, né? Que a gente tem. É puramente espiritual. Ou seja, não é profundo. Ela não entendeu aquilo. Ela não raciocinou sobre aquilo. E aí fala assim: imperioso, porém, é reconhecer que o alimento da alma para fixar-se em definitivo reclama o coração sinceramente interessado nas verdades divinas. Então, se hoje nós queremos aprender, se hoje nós queremos realmente nos entregar, abrir o nosso coração, nossa mente para absorver as verdades divinas, eu preciso abrir o meu coração, a minha mente. Pedir muito ao meu benfeitor, né, ao meu benfeitor, né, ou alguns chamam de anjo da guarda, para que durante as noites que eu durmo, eu ir para um hospital, para uma escola, estudar, aprender, ver, experimentar, debater esses assuntos, para que eu... E enquanto isso você vai se esforçar cada vez mais ao acordar para trazer esses conhecimentos na sua consciência e se lembrar deles gradativamente. Então, a partir de hoje, todos nós já temos um compromisso antes de dormir com a nossa espiritualidade, não é com a espiritualidade dos outros, com a nossa. Quero, Senhor, hoje aprender mais durante a noite, né? Que o meu benfeitor me leve para o mundo espiritual, nas escolas espirituais, que eu debata, que eu discuta sobre esses assuntos, que eu tire as minhas dúvidas, que eu aprenda e mais, me ajude a lembrar quando eu acordar. Mas se não se lembrar, não tem problema, mas não desiste de fazer isso, não tem problema, porque quando você precisar disso do outro lado, você vai ter. Quando um homem se coloca nessa posição íntima, humilde, coração aberto, coração sincero, fortifica-se realmente para a sublimação, porque reconhece tanto material de trabalho digno. Quando eu me torno uma pessoa humilde, quando eu me torno um coração aberto e sincero, eu percebo que eu não preciso de uma missão de salvar o mundo. Eu preciso olhar para dentro de casa. Imediatamente eu olho, quer ver uma coisa? Quando eu me torno uma pessoa humilde, eu percebo que a pessoa que mais precisa de socorro sou eu. Por quê? Porque eu percebo que eu não sou perfeito e que eu tenho muito a aprender. Segundo, que está às vezes trompando comigo em casa, alguém, o segundo que eu posso ajudar em muito. E assim vai indo. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Aí você vai ver que tudo que existe em torno de mim é para que eu aprenda e auxilie. E aí, por isso que ele fala assim, porque reconhece tanto material de trabalho digno em torno dos próprios passos, em torno de si mesmo, né? Vai perceber em você os pensamentos confusos, os pensamentos desequilibrados, as emoções desequilibradas, as atitudes que não são coerentes com o seu aprendizado, com o cristianismo, as palavras que saltam sem o menor sentido. Então você vai começar a ter percepção de si próprio. Que aí quando você está muito focado nisso, nessa parte de evolução, de reforma íntima, que qualquer sensação transitória, convites para você extrapolar a sua disciplina, a sua moral, a sua ética, naquela ideia de que ninguém está olhando, para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho, não mais te atinge. É esse o momento que a tentação acaba.
Porque a gente fala assim, Jesus foi tentado no deserto. Impossível. Impossível, termo muito mal aplicado. Tentação é quem tem algo guardado, enrustido, não descoberto, ou identifique dentro de si e fica guardando. Aí alguém vem e fica provocando aquilo e eu me sinto tentado. Jesus não tinha tentação, ele não tinha um mal, então mal nenhum pode tentá-lo, certo? Agora, se eu quero me libertar do mal, por isso que a gente fala no Pai Nosso, né? Não permitas que eu caia na tentação, me livre da tentação do mal, de minhas próprias imperfeições, porque quem que é o mal que pode me tentar aqui fora? Se eu não tenho a matriz da maldade aqui dentro, eu não sinto tentado. É fácil entender isso no vício. Quem não gosta de fumar, não gosta de cigarro, alguém acende um cigarro perto dele, ele se sente tentado a resistir? Não, não se nem tentado, não tem nada a ver com ele aquilo. Agora, se ele se sente tentado pelo cigarro, o vício está nele, ele está lutando para vencer. Então, e ele está dizendo bem claro, ó, que qualquer sensação transitória para ele passa a localizar-se nos últimos degraus do caminho. Você está se libertando das suas tentações. Acabou, não vai ser mais, não vai te incomodar. Determinadas coisas, quando a gente evolui, deixa de nos incomodar, porque não existe mais a matriz, foi trabalhado, foi substituída por algo bom. Acabou a afinidade, acabou sintonia, acabou com tudo aquilo. Você passa então a trocar tudo isso por compreensão, entendimento, sabedoria. E aí você pode falar de uma pessoa que fuma com sabedoria, com entendimento, mas não com mais tentação. A tentação de Jesus no deserto era uma reflexão que o Cristo, estava fazendo na personalidade de Jesus, quando ele se permite entrar dentro do inconsciente coletivo da humanidade. Naquele momento ele quis saber assim, como não tem essas coisas que a gente faz muito, por que você fala assim, oh meu Deus, eu gostaria de entender meu filho, eu converso com ele, ele sabe o que ele está fazendo, ele pode até me dar aula, eu já cansei de falar para ele, e ele continua fazendo. Oh meu Deus, como eu queria entender, eu queria sondar a cabeça, Jesus fez, não precisava fazer tudo isso, ele simplesmente entra no inconsciente da humanidade e percebe claramente, ele sente, porque ele percebe aquilo, as tentações que o ser humano materializado tem. Orgulho, vaidade, poder, glória, né? E superar, não quer trabalhar para nada, não quer trabalhar nem para o mundo material, porque nós consideramos o trabalho a pior coisa que existe no mundo, e consideramos o trabalho espiritual. Quando eu falar agora, você vai ter que trabalhar muito, né? Você vai ter que estudar muito, vai ter que fazer reforma íntima. A pessoa fala, vou ter que trabalhar, não quero mais, porque a gente não quer trabalhar nem materialmente, nem espiritualmente. A gente quer ganhar tudo, a gente implora, adora pelo milagre, como se o milagre fosse coisas que a gente ganha sem merecer. E se você precisa merecer, é porque você trabalhou antes. Na lei de justiça, ninguém ganha nada. Não é possível isso. Não existe premiação. Qualquer vantagem dada a um ser humano, no que quer que seja, já perdeu o equilíbrio e já não é mais justiça. E Deus é absolutamente justo. Nunca conseguiu ninguém dizer, Senhor, naquele sorteio que o Senhor fez,
O Senhor deu direito a fulano que não merecia e eu tô aqui. Não pode acontecer isso. Então não existe sorteio, não existe jogo, não existe pedrinha mágica, não existe milagre. Então, o que existe é um degrau que você, uma escada que você vai ter que subir os degraus até você conquistar o direito e é teu. E aí vem aquele ditado: o que é do homem, o bicho não come. É isso, é verdade mesmo. O que você adquiriu é seu. Exato. Não tem merecimento.